Olá a todos. Meu nome é Matheus. Estou aqui para explicar um pouco sobre controle de processos químicos. Esse vídeo é a primeira parte da aula apresentada à matéria CPQ, ao curso de Engenharia Química como conteúdo de docência. Essa apresentação se dividirá em definição de controle, um breve histórico em controle de processos, alguns exemplos, quais são os objetivos em se utilizar controle de processos, terminologias e alguns problemas representativos em controle de processos químicos. O que é controle? Em linhas gerais, a definição utilizada de controle é a técnica de manter as variáveis de processo em valores determinados, a partir de ferramentas que utilizam uma ou mais variáveis medidas do processo por um equipamento de controle. Em todo processo, as variáveis são as propriedades intensivas ou extensivas de uma corrente de processo. Como exemplo dessas, pode-se enumerar a temperatura, a pressão, a vazão, a composição, entre outras. Antes de apresentar um breve histórico sobre o controle de processos, podemos nos perguntar por que surgiu a necessidade de controlar. O homem não era capaz de manter um controle satisfatório em processos cada vez mais complexos, isso devido à produção cada vez mais elevada do sistema, o estabelecimento de um ritmo produtivo cada vez mais acelerado, o aumento de precisão na produção, uma confiabilidade maior nos resultados obtidos, assim como um aumento no nível de perigo proporcionado pelo sistema. Uma vez que os processos foram desenvolvidos e dominados pelo homem, surgiu a necessidade de elevar a produção. Isso foi possível através da redução de mão de obra, um aumento da eficiência operacional das instalações, assim como uma redução do custo operacional do equipamento. Assim, a partir do século III a.C., surgiu no Egito a necessidade de controlar o nível e a vazão de água em tanques, fazendo com que o ser humano procurasse técnicas e formas de controle. Em 1775, com a Revolução Industrial e a introdução de máquinas a vapor nos processos produtivos, James Watt desenvolveu um regulador centrífugo para controle de velocidade dessas máquinas. A partir do início do século XX, passam a surgir outros reguladores e servomecanismos aplicados a máquinas de vapor, a turbinas e a alguns processos produtivos. Minorski, em 1922, foi o primeiro a trabalhar com controladores automáticos para pilotagem de navios. Em 1934, Harzen introduziu o termo servomecanismo para sistemas de controle de posição. Na década de 40 e início da década de 50, o método do lugar das raízes para projetos de sistema de controle foi completamente desenvolvido. Entre 1970 e 1980, existiram importantes avanços em instrumentação e em informática que permitiram um rápido desenvolvimento do controle de processos químicos. Como exemplos de controle de processos na nossa vida cotidiana, podemos citar a situação de se tomar um banho. Utilizando os termos próprios ao controle, temos como objetivo de controle regular a temperatura do banho. Para controlar nosso processo, ou chuveiro, necessitamos de sensores. Esses sensores, ou nesse caso, a percepção de quente ou frio na nossa pele, informarão o controlador, nosso cérebro, para modificar as variáveis do processo, ou seja, a vazão da água do chuveiro e a posição do seletor de temperatura do chuveiro. Os atuadores, que no nosso exemplo são as válvulas de registro e a chave do seletor de temperatura do chuveiro. Outro exemplo simples e prático é a utilização de uma bicicleta. O objetivo de controle é regular a velocidade e a direção da bicicleta, que é o nosso processo. A pessoa que está utilizando é ao mesmo tempo o sensor e o controlador do processo, enquanto que os atuadores da velocidade são os freios e os pedais da bicicleta, assim como o guidão é o atuador da direção. Podemos dividir o controle de processos em dois ramos: o controle manual, utilizado em processos simples, ou o controle automático, utilizado em processos rápidos e complexos, em operações perigosas, entre outros. Deseja-se, através do controle automático, uma maior eficiência do processo. Essa maior eficiência vem às custas de um maior investimento inicial, acarretando também uma maior taxa de retorno. Como exemplo de controle manual na indústria, podemos verificar, através da figura, como se realiza manualmente o controle de temperatura. O objetivo do processo ilustrado é controlar a temperatura de um fluido, manipulando a vazão de vapor. O termômetro, nesse caso, age como sensor do processo, que envia uma informação ao controlador, ou seja, o trabalhador, que atua na vazão de vapor, através da válvula. Verifica-se, então, o controle de temperatura automático na indústria. Nesse caso, o objetivo é controlar a temperatura de um reator, manipulando a vazão de vapor da serpentina.
O sistema de controle é implementado aplicando-se um sensor de temperatura T no reator. O valor desejado, ou set point da temperatura, é aplicado ao controlador, na sala de controle do processo. O controlador atuará na vazão de vapor da serpentina Q, abrindo ou fechando a válvula. Se a temperatura do reator for maior que a temperatura desejada para o processo, deve-se fechar a válvula da serpentina, enquanto se a temperatura do reator for menor que a desejada, deve-se aumentar a vazão de serpentina abrindo-se a válvula. Para se controlar o nível de um tanque de forma automática, é necessária a instalação de um sensor de nível LT no tanque, que realizará as medições. Essas informações são enviadas ao controlador de nível LC, que decidirá como manipular o atuador da vazão de entrada do tanque, de acordo com o nível desejado ou set point do processo. Se o nível do tanque é maior que o nível desejado para o processo, fecha-se a válvula de entrada. Se o nível é menor que o set point, abre-se a válvula. O mesmo princípio é utilizado em um conjunto de tanques em série, cujo objetivo de controle é regular o nível do terceiro tanque, manipulando a vazão de entrada. Nesse caso, um típico controle em cascata, o sensor de nível com controlador LC é instalado no terceiro tanque, que envia a informação da altura do nível para o controlador de vazão FC. Esse controlador de vazão, junto com a informação da vazão atual de entrada do primeiro tanque, calcula a nova vazão do processo e atua na válvula. Como objetivos de controle, podemos enumerar alguns mais importantes. Podemos utilizar o controle para fazer com que um processo químico se comporte estavelmente. O controle também deve ser capaz de adaptar o processo às perturbações externas. Deve realizar a especificação dos produtos, fazendo com que a qualidade sempre seja a mesma. O impacto ambiental deve ser minimizado. O controle faz também com que o processo se adapte aos equipamentos e materiais, além de otimizar o processo e fazer com que se aumente o lucro obtido. Terminologias de controle. O controle de processos possui uma terminologia própria. O termo setPoint refere-se ao valor de que uma variável controlada deve alcançar, devido a especificações do processo ou desejo do supervisor de controle. O sistema de controle atua de forma a manejar as variáveis manipuladas para levar as variáveis controladas até os valores desejados. As variáveis de processo podem ser divididas em variáveis controladas, manipuladas e perturbações. As variáveis controladas são as variáveis que se deseja manter em um valor desejado, ou setPoint. Elas qualificam o desempenho ou qualidade do produto final. As variáveis manipuladas são algumas das entradas do processo. Elas são ajustadas de forma dinâmica para manter as variáveis controladas em seus setpoints. As perturbações são entradas do processo que variam de forma dinâmica, mas não podem ser ajustadas. Elas afetam as variáveis controladas, causando desvios do setpoint. As variáveis de perturbação são chamadas também de cargas do processo. A mudança de setpoint não passa da introdução de uma modificação desejada nas condições de operação do sistema. Quando o setpoint, ou valor desejado da variável controlada, é alterado, a variável manipulada é ajustada de maneira que o sistema alcance as novas condições de operação. Esse problema também é chamado de problema servo. Já a mudança na carga, ou perturbação, ocorre quando uma entrada do sistema sofre uma mudança aleatória e o processo entra em regime transiente. Essa mudança também é chamada de problema regulador. O sistema de controle deve ter a capacidade de retornar o sistema de volta para o seu setpoint, ou para a condição de operação anterior à mudança da carga. Podemos dividir os problemas representativos em processos contínuos ou em processos batelada e semi-bateladas. Entre os processos contínuos mais representativos, podemos citar os trocadores de calor, em que o fluido de processo, na maioria das vezes, escoa através de uma região tubular, enquanto que o fluido de resfriamento escoa através da casca do equipamento, entrando em contato com a região tubular. Tipicamente, a temperatura da saída do fluido de processo é controlada pela manipulação da vazão do fluido de resfriamento. As variações na temperatura de entrada e na vazão do fluido de processo afetam a operação do trocador de calor, sendo consideradas cargas do processo, ou perturbações. No reator químico continuamente agitado, o CSTR, se a reação for altamente exotérmica, é necessário controlar a temperatura do reator manipulando a vazão de fluido refrigerante na sua camisa de resfriamento ou serpentina. As condições de alimentação, como a composição, a vazão e a temperatura, podem ser tanto variáveis manipuladas quanto perturbações do sistema. Nas fornalhas de craqueamento, o óleo cru é quebrado ou craqueado a frações mais leves do petróleo através do calor transferido pela queima da mistura ar-combustível. A temperatura da fornalha e a quantidade de ar em excesso nos gases de combustão
podem ser controlados pela manipulação da vazão de combustível e a razão de combustível-ar. A composição do óleo cru e a qualidade do aquecimento do combustível são perturbações comuns ao processo. Nas colunas de destilação, diferentes objetivos de controle podem ser formulados. Por exemplo, a composição do destilado pode ser controlada pelo ajuste da vazão de refluxo ou a vazão de destilado. Se a composição não puder ser medida online, a temperatura de uma bandeja próxima ao topo da coluna pode ser controlada com o mesmo propósito. Se a linha de alimentação da coluna é fornecida por processos anteriores, as condições de alimentação serão uma perturbação da coluna de destilação. O pâncreas artificial também é um exemplo de controle em processos contínuos. O corpo humano, em conjunto de um controlador artificial, regula uma bomba acoplada ao paciente, administrando insulina através de uma sonda. A insulina age ajudando a controlar a quantidade de açúcar presente no sangue do paciente. Entre os processos batelada e semibatelada, podemos citar outros exemplos, como o reator batelada, em que uma quantidade inicial de reagentes é colocada em condições de reação. A reação é permitida ocorrer durante um período específico de tempo, ou até que uma conversão específica possa ser obtida. Reatores batelados e semibateladas são muito utilizados em plantas químicas especializadas, plantas de polimerização e em indústrias farmacêuticas e de bioprocessos. Tipicamente, a temperatura do reator é controlada pela manipulação da vazão de refrigerante. A concentração final da batelada pode ser controlada pelo ajuste da temperatura desejada, o tempo da batelada ou, para as operações semibatelada, a vazão de reagentes. O digestor de lascas de madeira pode ter operação tanto contínua quanto semibatelada. É utilizado na manufatura do papel para quebrar as lascas de madeira até extrair as fibras celulósicas. O ponto final da reação química é indicado pelo número kappa, uma medida da quantidade de lignina. O número kappa é controlado a um valor desejado através do ajuste da temperatura, pressão e o tempo da batelada do digestor. O gravador a plasma é utilizado no processamento de semicondutores. O único wafer, contendo centenas de circuitos impressos, é submetido a uma mistura de gases de condicionamento, ou gravação, sob condições adequadas para estabelecer ou manter um plasma. O material indesejado em uma camada de circuitos microeletrônicos é seletivamente removido através de reações químicas. A temperatura, a pressão e a vazão dos gases de condicionamento para o reator são controladas pelo ajuste de aquecedores elétricos e válvulas de controle. Para finalizar, uma unidade de diálise renal é utilizada para remover resíduos do sangue de pacientes cujos rins estão falhando ou falharam definitivamente. A vazão de sangue é mantida por uma bomba, e as condições do ambiente, como a temperatura na unidade, é controlada pelo ajuste da vazão. A diálise é realizada tempo suficiente para reduzir a concentração de resíduos até níveis aceitáveis. Aqui estão as referências bibliográficas, agradeço a atenção e até a próxima.